Olá, hoje é sexta-feira, 1º de outubro, eu sou o jornalista Dylan de La Pasqua e agora atualizo a situação do mercado brasileiro de soja e também o comportamento dos principais referenciais para a formação dos preços internos. A semana e o mês de setembro foram marcados por um comportamento de firmeza nas cotações do dólar. A movimentação, no entanto, esteve restrita nas principais praças do país. Em alguns momentos, quando o dólar e Chicago, principalmente quando Chicago operou perto da casa de 13 dólares o bushel na posição novembro, combinando com um dólar acima de 5,30, que vai se consolidando acima de 5,40, nesses momentos houve uma maior movimentação. Nessa semana, isso aconteceu na segunda e na terça-feira. Após esse período, quando o volume de negócios ganhou ritmo, o mercado se acalmou e principalmente depois do relatório dos estoques trimestrais norte-americanos do USDA, divulgado na quinta-feira, o relatório surpreendeu o mercado, trouxe números bem acima do esperado, isso causou perdas em Chicago, com isso os produtores saíram do mercado, atenção voltada mais para o plantio e por isso a movimentação perdeu força no mercado brasileiro. Vamos conferir esse comportamento do mercado no gráfico que você pode também acompanhar através da plataforma de safras. Para você ter acesso à plataforma, entre em safras.com.br e peça uma demonstração. O gráfico ali na parte maior, à esquerda, é o comportamento dos preços da soja no mês de setembro nas principais praças do país. Na parte de laranja, a gente vê o comportamento das cotações no porto de Paranaguá, que o preço subiu no início do mês de 168 para R$ 175. A linha em azul indica as cotações no mercado de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, quando o preço passou de R$ 166,50 para R$ 172. E a linha roxa é o comportamento das cotações em Rondonópolis. O mercado iniciou em Rondonópolis a R$ 167 o mês e fechou a R$ 163,50. Há uma pequena distorção nesse gráfico porque ontem foi um dia de forte queda em Rondonópolis, acompanhando a perda de Chicago. Em algumas regiões essa perda foi mais acentuada, em outras os produtores saíram do mercado um pouco antes e por isso a queda não foi totalmente absorvida e por isso há essa pequena distorção no comportamento dos preços. Em geral, os preços subiram no mês de setembro, só que o mercado vai encerrando o mês com esse viés de baixa, principalmente em função do comportamento da Bolsa de Chicago. Falando na Bolsa de Chicago, o gráfico acima à direita indica o comportamento dos preços. O mês de setembro foi um mês de muitas oscilações e encerrando com uma desvalorização de 2,82% no mês de setembro, mas boa parte dessa desvalorização foi na última sessão do mês, absorvendo os números do USDA. O mercado teve um mês bastante volátil, pressão por conta do avanço da colheita nos Estados Unidos e também dos problemas nos embarques depois da passagem do furacão Aida. Em contrapartida, houve períodos de demanda pela soja norte-americana e esses períodos garantiram pelo menos uma certa estabilidade nos preços, mas ao final do mês esse relatório do USDA trouxe esse viés de baixa com a soja atingindo a casa de 12,50, 12 dólares e 50 o bushel na posição novembro. Então a sustentação no mercado interno se deu basicamente pelo comportamento do dólar, como a gente pode ver na parte de baixo à direita do gráfico. O dólar teve um período em setembro de forte valorização, subiu 5,36%, no trimestre foi uma valorização de 9,59%, em meio às preocupações com a economia mundial e também o cenário turbulento interno, tanto no campo econômico como no campo político. A moeda atingiu a casa de 5,40, se aproximou até de 5,50 e isso deu sustentação aos preços e garantiu períodos de melhor movimentação no mercado brasileiro de soja. Em relação às exportações, também os prêmios de exportação eles recuaram, no balanço de setembro recuaram. Alguns fatores que determinam essa queda nos preços, os períodos de melhor comercialização internamente, houve uma pressão sobre os prêmios, o avanço da colheita nos Estados Unidos, a perspectiva de uma maior oferta de soja norte-americana, também
o fato dos terminais portuários já estarem se abrindo nos Estados Unidos, isso garantiu essa pressão sobre os preços no Brasil. Próxima semana marcada pelo feriado prolongado na China e por isso os prêmios devem continuar perdendo força sem a presença dos principais compradores no mercado internacional. Atenções nos próximos dias devem estar voltadas para a questão das chuvas, retomada das chuvas e aceleração do plantio nas principais praças do país. Plantio que ganhou um pouco de força nessa semana, mas ainda está em fase inicial. Os produtores também saem do mercado e voltam suas atenções para os trabalhos de campo. No âmbito internacional, ficar acompanhando como o mercado na Bolsa de Mercadorias de Chicago vai se acomodar após esse relatório do USDA que indicou estoques bem acima do que se esperava e com isso houve uma queda acentuada na Bolsa de Mercadorias de Chicago. Eram essas as informações e as perspectivas para o mercado de soja nos próximos dias.